Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre aqui às segundas-feiras um tema para o seu acompanhamento, para o seu debate, para esclarecimentos também da opinião pública acerca aí dos mais variados temas, das mais variadas pautas. E hoje o nosso papo aqui é sobre a vulnerabilidade psicológica das pessoas após ou ainda, durante a pandemia da Covid-19. De uma hora para outra, muita gente buscou ajuda profissional também para lidar com as questões da mente e também as dores da alma. E sobre esse assunto nós vamos conversar daqui a pouquinho com o professor de psicologia Guilherme Cosme, que está aqui conosco no aplicativo aqui da BCC. Já já vamos conversar com o professor a esse respeito. Lembrando que o Radar Paulista tem os apoios de Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento para verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. A nossa BCC Television também, onde você produz, divulga seu vídeo, sua reportagem, faz o seu programa aqui conosco na BCC, onde você também tem a possibilidade de contar com a equipe super profissional da BCC, com a Luciana, com o Verão, com a Betânia, com o Bernardo, com o Márcio, a equipe aí que está sempre disposta a lhe atender. Mais informações você tem no www.bcctelevision.com. E lembrando que o Radar Paulista vai todos os dias ao ar, também no 740 da Rádio Trianon AM em São Paulo, das 18 às 19 horas, também pela Rádio Universal de Santos em 810 kHz, conexão também lá com o pessoal da Baixada Santista, na Rádio Universal, também pelos aplicativos de rádio, no portal www.radiotrianon.com.br e também nas redes sociais, Facebook e Instagram. É só entrar em contato conosco, também digitar Renato Radar, Renato Albuquerque, Radar Paulista aí nas redes sociais também para nos acompanhar, notícias, comentários, entrevistas e a sua participação por meio do Radar Paulista. Tá certo? Bom, dadas essas dicas, vamos então chamar aqui o nosso entrevistado para falar sobre as necessidades das pessoas na área psicológica. Aí estamos já com a reabertura de várias áreas, a pandemia querendo ir embora, mas ficando o resquício das dores psicológicas, das dores da alma, E vamos conversar com o professor Guilherme Cosme, a quem eu convido para participar. Muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Obrigado pela sua participação, professor. Boa tarde, boa noite também. Obrigado, Renato, pelo convite, a todos aqui, tá? Boa tarde também, boa noite aos ouvintes. Tá? É um prazer estar aqui. É isso aí. A gente que agradece e tem a honra de contar com a sua participação aqui no Radar Paulista. E como eu disse aqui já no nosso início, professor, nós vivemos uma pandemia, estamos aí com uma reabertura nesse momento de algumas áreas. É um momento realmente inusitado na história mundial, vamos dizer assim. E aí vem aquelas questões que deixam todos, muitas vezes, com incertezas, inseguranças, medos. E a minha pergunta é a seguinte, o senhor com a sua especialidade, com o seu conhecimento, como manter um equilíbrio nesse momento ou após esse momento, gente que já está indo trabalhar normalmente e tal, como é que as pessoas podem retomar as suas atividades, mesmo com essas questões que eu falei de insegurança, medo e por aí vai? Bom, Renato, é uma questão complexa porque envolve muitas variáveis, No primeiro momento, a pessoa conhecer, com esse sentimento, essa sensação de insegurança, de receio, de medo, reconhecer o impacto disso nela mesma, e reconhecer também como é que ela está interpretando, como é que ela está recebendo
né, essas informações, como é que ela está recebendo, acolhendo essa realidade, né? E que tipo de pensamentos, que tipo de ideias, né, passam, né, permeiam os seus pensamentos, a sua mente, e como isso está impactando no seu comportamento, na forma como ela está se expressando e lidando com as circunstâncias, né? Então, o primeiro passo é reconhecer tudo isso, né? É, reconhecer esse passo a passo, reconhecer como isso está sendo articulado dentro dela e nos seus relacionamentos e na forma como ela está lidando com as situações, né? Uhum. E a, Após esse momento desse reconhecimento, né, como o senhor está dizendo, que traz aí essa importância de a pessoa realmente observar aquilo que ela está sentindo, e isso, de alguma maneira, pode estar trazendo prejuízos para ela, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja em aspectos da vida pessoal, enfim. O que o senhor recomenda para que essas pessoas tenham uma vida que volte a ser uma vida, vamos dizer, produtiva, mais alegre e mais saudável? bom, é o que na psicologia nós chamamos de ressignificar, né? Então, olhar essa realidade, né, que se colocou, que se impôs, né, acima de tudo, de todos, né, e, e perceber ali elementos, né, de apoio, de segurança, né, ampliar sua rede ou fortalecer já as redes que já têm as conexões familiares, sociais, profissionais, né, as suas conexões que lhe são próprias, né, os seus comportamentos, aquilo que lhe sustenta, por exemplo, se a pessoa faz uma atividade física, se aquilo causa um bem-estar, se ela já era habituada a fazer isso, ou se não, buscar uma atividade física que dê essa sensação de prazer, que ela também possa gastar essa energia, essa atenção, né? Começar também a investir em si própria, alimentação também, né? Buscar ali atividades que são prazerosas, que fazem com que ela dê um respiro, né, desses intervalos, né, em que ela tem que lidar com as situações, com os problemas, né, do dia a dia. Né? Uhum. Vou falar de um caso bem específico, que é o isolamento social, né, que foi, desde o início da pandemia, alguns especialistas, né, deram uma espécie de protocolo para que as pessoas, é claro, se preservassem, evitassem a contaminação do coronavírus. Porém, o isolamento social trouxe para algumas pessoas uma questão de uma espécie de casulo, né, e que, após a reabertura, estão com certo receio de retomar as suas atividades, porque esse medo passou já vi relatos de pessoas que acabaram adquirindo um certo medo de saírem às ruas novamente, porque o isolamento social teria criado essa carapuça de uma proteção que elas acabam, de alguma maneira, agora tendo dificuldade de retirar essa carapuça, esse invólucro, que as levaria a uma incerteza, vamos dizer assim, daquilo que elas poderiam encontrar lá fora. Como resgatar essa questão dos relacionamentos externos, haja vista o isolamento social ter contribuído para essa condição mais interna dessas pessoas? No consultório, inclusive, apareceram, né, situações, né, com esse teor, né, queixas desse tipo, dessa dificuldade de retornar à vida social, à vida lá fora, né? Eu esclareço que no primeiro momento, o nosso cérebro, a nossa mente, ela é extremamente adaptativa, né? A nossa mente ela é adaptativa, ela é funcional, né? Então, se por um período considerável tivermos que viver num ambiente restrito, fechado, a nossa percepção ela se acomoda a isso, né? E aí, quando você, no momento seguinte, você retorna e vai para
para um ambiente maior a céu aberto, né, a nossa percepção, a nossa mente, ela tem que se readaptar a essa realidade que se modificou novamente. Né? Então, você tem um aspecto aí perceptual. E aí eu ouvi relatos no consultório de pessoas que não têm agorafobia, né, que é um transtorno de ansiedade ligado a áreas abertas, pessoas têm crises de áreas amplas, né, isso causa um mal-estar físico, psicológico, emocional, né, então pessoas que não têm esse tipo de transtorno, quando passaram a sair de casa, a retomar as suas atividades, começaram a apresentar sintomas, né? Parece que a visão fica turva, tem vertigem, dá um taquicardia, dá, né, sudorese, então, apresentando esses sintomas, né? Então, no primeiro momento, eu esclareço que isso faz parte do processo adaptativo da percepção, né? Porque isso é muito importante, porque a partir disso, você tem se a pessoa ela se fixa nisso, nos sintomas físicos que aparecem, emocionais, a ansiedade, né? Isso vai gerar pensamentos, ideias de que ela não, né? Que vão alimentando isso, né? Então, por isso eu esclareço no primeiro momento que é um processo natural, né? E a partir disso vamos trabalhando os pensamentos, as ideias que vêm, né, a respeito disso. Uhum. Agora, como é que o senhor vê, né, dentro dessa configuração de sentimentos, de inclusive queixas, como o senhor acabou de dizer, dentro do seu trabalho, né, dentro do seu consultório e mesmo fora do seu consultório, como é que o senhor percebe um mundo pós-pandemia? Ainda nós estamos na pandemia, não podemos dizer que ela acabou, temos ainda um número relativo de casos aí considerável, de maneira que as pessoas ainda estão em algumas condições aí de isolamento ou de distanciamento, também se protegendo, usando aí os protocolos necessários, mas já se fala aí num mundo pós-pandemia. O senhor acredita que o mundo deve ficar mais assustado com tudo isso que nós observamos, vai ficar mais cauteloso, enfim, qual é a sua percepção para a sequência no aspecto psicológico da sociedade? Sermos precisos não é possível porque realmente estamos no vão dos acontecimentos, né? Mas, pensando no aspecto psicológico, as pessoas elas têm reações diferentes, né? E aí vai depender, assim, dos grupos, né? Que forem se formando e que forem se afinizando com essas respostas comportamentais, né? De modo de vida. Eu percebo pessoas realmente mais cautelosas, mais conscientes e que, de alguma forma estão buscando reestruturar o seu estilo de vida considerando o que a pandemia trouxe, né? Então, tomando mais cuidados, tendo mais consciência da utilização do gel, por exemplo, do distanciamento. Tem outras pessoas, né, que já vão para um caminho de negação, né, no sentido defensivo da palavra, né, elas ignoram essa realidade, né, então buscando um retorno daquele cenário antes da pandemia, né, que tem ali uma esperança de que tudo vai retornar a ser como era antes, né, antes desse processo. Pensando em períodos, né, de crise, em sentido de mudanças acentuadas, algum impacto, alguma influência isso terá no estilo de vida, na forma como nós vamos nos conduzir, como nós vamos nos relacionar em várias instâncias da sociedade. Isso está posto, não há como retornar, né? Alguma influência vai ter culturalmente. Uhum. Uhum. O senhor disse agora há pouco, eu falei aqui do isolamento social, que algumas características, algumas queixas vêm sendo relatadas, como, por exemplo, a agorafobia, acho que é o nome que o senhor mencionou, né? Até se o senhor puder discorrer sobre agorafobia, o que é exatamente essa doença, enfim. E quais outras queixas as pessoas têm relatado em seu consultório a respeito da pandemia? A agorafobia é um transtorno de ansiedade, né, que
ligada a ambientes amplos, né, e abertos, né, e que geralmente estão ligados a um número maior de pessoas em circulação, né? Então, esse ambiente com uma alta circulação, aberto, a pessoa ela sente um desconforto, né? Ela começa a ter sintomas de ansiedade, aquilo passa a ser angustiante, aflitivo para ela, né? Geralmente vem a ideia de que se algo ocorrer, ela não tem por onde ir pelo número alto de circulação de pessoas, né? Então, as pessoas indo e vindo, né, pensando principalmente em São Paulo, isso causa esse tipo de ansiedade, mesmo sendo a céu aberto. Então, lugares amplos como a Avenida Paulista de domingo, ou um shopping, ou uma praça, lugares assim causam um incômodo, né? E aí tem uma série de sintomas físicos que já havia relatado, sentimentos também, estresse, vai vindo um estresse, vai vindo um receio, uma tensão, e a pessoa ela busca ali meios para tentar fugir, se esquivar fugir daquela situação, né? Além desses sintomas de agorafobia, mesmo não sendo o caso clínico em si, né, a ansiedade ligada aos pensamentos, que vem como ruminação de pensamentos, preocupações ligadas a problemas, né, que vão sendo desencadeados por esse cenário pandêmico, né, a depressão também, né, vem uma desmotivação, a pessoa vai perdendo a perspectiva, e isso vai impactando no humor dela, deprimido, fisicamente, vem um baixo tônus, a pessoa ela vai ficando mais lentificada, né, ela vai reduzindo a sua energia, né, e as suas atividades, né. Um outro problema são ligados aos relacionamentos, muitos conflitos nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos afetivos ali, casais, né, que essa hiperconvivência trouxe. Uhum. E o que isso pode acarretar, né? Só está dizendo depressão e tal, até que ponto isso pode chegar caso a pessoa não tome os devidos cuidados e se previna para que essas dores sejam, pelo menos, minimizadas? Bom, se isso não for devidamente olhado, tratado, assistido, né, isso pode se desenvolver, né, se ampliar para várias áreas da pessoa e impactar isso na profissão, nos relacionamentos afetivos, sociais, né, a ponto de chegar num quadro clínico, né? Se ela tiver uma predisposição genética, né, ela pode desenvolver de uma ansiedade situacional, né? Esse quadro pode evoluir para uma ansiedade clínica, para um transtorno de ansiedade mesmo. E aí é necessário um manejo multidisciplinar, né, com outros profissionais da área da saúde, como, por exemplo, o psiquiatra, né, que aí prescreve a medicação para ajudar a atenuar, aliviar os sintomas, né, físicos e emocionais, até mesmo para que a pessoa consiga se implicar, consiga se envolver, se engajar no tratamento psicoterapêutico. Tá certo. Bom, como nós estamos vendo, a situação, né, das pessoas e da sociedade que está retomando as atividades, e é difícil hoje a gente não conversar com alguém que não tenha tido qualquer mínimo de problema que seja, né, psicológico nessa pandemia, como disse o professor agora, questões de relacionamentos, no trabalho, depressão e tudo mais. Enfim, são várias as necessidades das pessoas nessa área, né, da psicologia, e por isso também nós estamos trazendo essa pauta. Eu peço um minutinho da sua atenção, nós vamos fazer um breve intervalo e já já a gente retoma com o Radar Paulista na TV. Até já! Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que
que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, né? Hoje tratando das dores psicológicas, das dores da alma, com o professor de psicologia Guilherme Cosme, nesse momento de retorno das atividades com a pandemia mais abrandada, né? A pandemia do novo coronavírus. Bom, professor Guilherme, dentro de tudo isso que nós falamos, né, muitas vezes também gera uma certa ansiedade essa retomada, mas também a cura, né? Muitas pessoas que passaram por esses problemas que nós já falamos aqui, ficam com aquela sensação de que quando é que eu vou voltar a ser normal, pelo menos dentro daquilo que ela encarava como normalidade na sua vida, né? E nessa configuração, o que as pessoas devem fazer no sentido de chegarem a essa cura? Elas, em quanto tempo, por exemplo, na sua opinião, essas pessoas que apresentam essas queixas vão à sua clínica e falam, olha, eu estou com um problema de depressão causado, por exemplo, pela pandemia, pelo isolamento e tal. Em quanto tempo essa pessoa consegue se recuperar psicologicamente para ter uma vida normal? Essa dúvida, inclusive, eu discuti com os alunos sobre essa melhora, né, ou essa cura, ou essa solução, o tempo, né? Isso depende de cada situação, de cada pessoa, né? Lembrando que a psicoterapia é um trabalho personalizado, né? Então isso vai levar em conta a rede de apoio que essa pessoa tem, familiar, social, né, econômico. Então toda essa rede, como ela se constitui, como é que ela se vê nas situações, como é que ela interpreta as pessoas em volta, que conotação ela dá ao tratamento, se ela realmente se identifica, se ela se vê dessa forma. Por isso eu falei inicialmente do se reconhecer, porque uma pessoa que não se reconhece, ela não vai ter aderência ao tratamento, ela vai ter uma resistência, então isso dificulta o processo, torna ele mais moroso, né? Mas
pensando, tendo como parâmetro a prática, quando se trata de uma demanda, né, de uma queixa situacional, né, são psicoterapias breves, né, breves de no máximo 6 meses, né, de 3 a 6 meses, né, quando é algo pontual, né. Quando se trata de um quadro clínico, né, aí tem uma base neurobiológica, né, aí já é um outro manejo e aí um tempo maior, né. Há situações também que a pessoa vem com uma demanda, vem com uma queixa, resolve, mas a partir daí ela entra no processo de autoconhecimento, né? E aí fica um processo mais duradouro, mais ligado mesmo à pessoa, ao desejo da pessoa de se reconhecer e tomar consciência de si, dos seus relacionamentos, buscando uma qualidade de vida. Aí não é solução de um problema, é qualidade de vida. Uhum. Com a pandemia surgiram aí várias terapias alternativas, né? Inclusive durante a pandemia, profissionais aí das mais variadas áreas, inclusive muito comum a gente falar o coach de determinados segmentos que auxiliam também as pessoas nessa melhora de qualidade de vida, mas muitas vezes sem a formação acadêmica. São aí profissionais que se formam dentro de coisas pontuais, né, de segmentos pontuais. Como é que o senhor vê esse mercado hoje, de um mercado de autoajuda, podemos dizer assim, em detrimento a um mercado de profissionais que se formaram nos bancos universitários? Referente especificamente ao trabalho do coaching, eu não me sinto confortável em opinar ou ter até mesmo porque eu não tenho opinião formada, porque não conheço muito do trabalho da formação dos coaches, mas em relação ao trabalho da psicologia, a formação, né, pensando na complexidade que é o estudo, que é contínuo, é muito importante a pessoa, ela ter, quando for buscar ajuda, um profissional, que ela procure saber a formação desse profissional, né? Em quem ela vai confiar, depositar essa sua confiança, né? Afinal, é a sua vida, são seus pensamentos, são seus sentimentos, né? Ela vai falar de si, falar dos seus relacionamentos, confidenciar coisas. Então, é importante que ela busque um profissional que tenha um respaldo, né? Não só acadêmico, né? Como profissional da psicologia, que tem uma formação forte, né? Encorpada, para atender e receber essa pessoa, mas também tem técnicas e também tem um respaldo ali de um conselho, né? Que orienta, que fiscaliza. Então, pensando nisso, não deixa de ser uma questão preocupante, né? Porque, assim como todas as áreas profissionais, você tem profissionais e profissionais. Então, em resumo, a pessoa que for buscar ajuda, que for buscar uma assistência, que ela escolha, que ela pesquise e que veja a formação, a base de conhecimento e metodológica desse profissional. Uhum. Alguns profissionais de psicologia também utilizam, né, algumas técnicas que, às vezes, até espiritualistas, não na questão da religião propriamente dita, mas questões, por exemplo, ligadas a vidas passadas, terapia de vidas passadas e tudo mais. O senhor acredita nessas terapias também como forma de colaborar para que uma pessoa alcance a sua aparente, eu digo aparente porque cada um é normal dentro daquilo que ele se considera normal, né? Não existe uma normalidade, vamos dizer, oficial, né? Cada um é normal dentro daquilo que ele se considera. O senhor vê isso como uma boa medida dos profissionais da área de psicologia utilizar terapias alternativas? Bom, primeiro que, assim, nós, psicólogos, profissionais da psicologia, nós temos um acervo aí metodológico de instrumentos, né, mas que são construídos, são encorpados
dentro de um respaldo científico, né? Passa por uma validação e por consenso científico. Então, terapias alternativas que não têm uma validação científica, né, não fazem parte, né, do repertório metodológico de instrumentos do psicólogo, não devem, né? Então, por exemplo, trabalhar com vidas passadas, esse não é um nicho metodológico ou de intervenção da psicologia, né? Então, não se trata nem critério de gosto, se é favorável ou não, se eu gosto ou não. Você tem aí um conselho, você tem aí que orienta e fiscaliza, não faz parte do repertório, então não deve, né, então, psicólogo que faz uso de métodos alternativos que não têm respaldo científico e que não foram incorporados dentro desse acervo da profissão, né, ele está pecando com a profissão, não é, né? Então, por exemplo, esse de vidas passadas, né? Então, um psicólogo ele não deve trabalhar com isso, né? E se ele resolver trabalhar, que seja um trabalho desvinculado da psicologia, em outro espaço, em outro momento. Então, muito cuidado, tá? Porque nós temos aí restrições, e sempre com respaldo científico. Uhum. Um termo que foi criado durante a pandemia e que eu acredito que tem muito a ver com a questão do relacionamento, ou dos relacionamentos interpessoais e também da valorização desses relacionamentos e da própria vida, é o termo novo normal, né? No seu aspecto daquilo que o senhor visualizou como esse novo normal, o que seria esse termo dentro de tudo que nós vivemos até o momento nessa questão da pandemia do coronavírus? Quando eu ouço esse termo, né, e ele vem em discussão, eu vejo muito no sentido tecnológico. Acho que um novo normal no sentido em que as pessoas, a forma de se expressar, de absorver conteúdo, de trabalhar, né, a forma de interação, ela está sofrendo uma modificação, né, importante, significativa, no sentido principalmente tecnológico, né? Então, as relações. Então, estamos num momento híbrido, né? Então, eu vejo, por exemplo, no consultório, hoje, 90% das minhas sessões, elas são realizadas na modalidade online, né? Sendo que antes da pandemia era 10%, e quando se falava nessa possibilidade, né, nessa opção, né, as pessoas elas olhavam com muita desconfiança, né, e resistiam a isso, né? E hoje eu vejo um discurso contrário, né? Então hoje eu tenho pacientes tanto que vieram durante a pandemia e já entraram na modalidade online e não se veem numa modalidade presencial, né? Como eu tenho aqueles pacientes que migraram, né, fizeram a transição do presencial e para o online e que hoje não se veem em outra modalidade, né? Então, esse é um exemplo que eu vivo na prática, né, desse novo normal. Certo. Aproveitando esse termo e aproveitando o que o senhor está dizendo com relação à tecnologia, as crianças, aí os jovens, principalmente, vamos dizer assim, porque eles estão em formação e tudo mais, estão aí praticamente 2 anos sem aulas presenciais, a grande maioria, né, dos alunos. No que eu aí também gostaria de saber se o senhor atende essa faixa etária, né, crianças e jovens, mas independente até do seu trabalho aí, do seu atendimento, como é que o senhor vê essa paralisação das atividades presenciais para crianças e adolescentes e o que isso pode interferir no relacionamento interpessoal e no futuro desses jovens? Em relação a esses jovens, essas crianças, né, que tiveram as aulas modificadas no modo online ou interrompidas de alguma forma, tiveram dificuldades de acompanhar, né, essa nova modalidade,
uma resistência. Eu acompanhei e acompanho também consultório, né? Crianças e adolescentes ficaram aborrecidas, mais estressadas, né? Desmotivadas em se engajar no estudo por conta dessa modalidade online, né? Porque você tem inúmeros fatores ali, né? A criança está privada do convívio social com os colegas, que era até então motivador. Você tem distratores em casa, televisão. Querendo ou não, ela associa o ambiente da casa ao descanso, ao lazer. Então tem uma dificuldade maior de se engajar, né? Você tem também, aí dificulta o processo atencional, porque para nós que somos adultos, né, em home office, já é difícil se engajar, atenção, manter ali a atenção, planejamento, porque você tem que ir home office com a sua rotina de casa, né? Então isso já é difícil, já é desafiante para nós. Imagine para crianças e adolescentes fazer toda essa reorganização, né? Então, impactou sim a forma do ensino-aprendizagem, né? Pelo que acompanhei, ocorreu um déficit sim nessa qualidade, tá? E o desdobramento disso. O desdobramento é que você tem hoje crianças, isso eu estou falando porque eu também trabalho com avaliação, eu recebo crianças para avaliação neuropsicológica, você já tem um comprometimento atencional, de memória, você tem de função executiva, no processo de leitura, de escrita, né? Então, porque foi um período que foi, entre aspas, cortado, né? Então, você tem uma defasagem, um déficit. Então, crianças que já vinham com acompanhamento, que já tinham algum tipo de déficit, né, nos processos envolvidos no ensino-aprendizagem, esses quadros se acentuaram, né? E as que não tinham passaram a ter comportamentos similares. Não é que elas adquiriram um transtorno de aprendizagem, não é isso, mas elas passaram a ter dificuldades, né, comportamentos similares. Bom, professor Guilherme Cosme, infelizmente nós estamos terminando o nosso tempo e os esclarecimentos que o senhor nos trouxe aqui certamente são muito úteis para todos nós, né, que ainda, como eu disse desde o início, estamos aí com a reabertura, mas com a pandemia. E aí eu gostaria que o senhor, para finalizar, deixasse uma mensagem final acerca de tudo que nós conversamos hoje aqui no Radar Paulista na TV. Bom, eu acho que, em resumo, a palavra que fica é resiliência, né? Todos nos reconhecermos diante dessa realidade, né? E não esquecermos que nós somos seres altamente adaptativos, nós temos capacidade de nos adaptarmos, né? Cada um no seu tempo, ao seu modo, né? Mas todos nós temos condições, em alguma instância, em algum nível, de lidar e de reconstruir, né? Nos reconstruirmos e reconstruir a nossa realidade à nossa volta, né? E que isso é uma fase, que nós, né? A nossa trajetória são de fases, são de momentos, né? E que essa é mais uma fase, com seus desafios, com seus dissabores, mas também que traz aí a oportunidade de nós nos desenvolvermos e descobrirmos capacidades, e revermos a nossa trajetória, revermos nossos pontos de vista e o que nós queremos para o futuro. Tá certo, professor, eu agradeço demais a entrevista, né, e as dicas aqui que o senhor deixa para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, né, e a todos também eu deixo o convite para que na semana que vem estejamos novamente aqui, todos nós e vocês aí do outro lado da telinha, né, nos acompanhando aqui com um tema que certamente irá colaborar para o seu dia a dia. Uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!